O Comitê de Política Monetária do Brasil, o Copom, elevou na última reunião da quarta-feira a taxa Selic de 14,75% para 15%. Então, eles aumentaram a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. E o que acontece quando a Selic está a 15%? O preço dos fundos imobiliários tendem a cair. E por que isso acontece? Isso acontece para eles ficarem mais atrativos para os investidores no mercado financeiro. Porque quando a taxa Selic está alta, a renda fixa tende a ficar bem atrativa para os investidores. Aí os fundos imobiliários abaixam o seu preço para eles competirem com a renda fixa. Então eles vão lá, abaixam o seu preço para eles ficarem mais atrativos para os investidores na bolsa financeira. Então quais fundos imobiliários vão se beneficiar com essa taxa Selic alta? Os fundos imobiliários de papel que investem em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. E eles são indexados ao CDI, Certificados de Depósito Interbancários. Então, esses fundos imobiliários que investem em CRIs indexados aos CDIs, eles tendem a se beneficiar bastante com essa taxa Selic alta desse jeito que está em 15%. Então, fala pessoal, eu sou o Hugo Fidelis aqui do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar passando aqui dois fundos imobiliários que tendem a se beneficiar bastante com essa taxa Selic alta desse jeito em 15%. Então, fiquem até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café. E bora ganhar dividendos, pessoal. Bom, pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, quando eu faço meus estudos, cálculos e análises. Mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, como eu falei, são estudos, cálculos e análises. Então não pegue esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza? Então vamos lá, já vamos passar para o primeiro fundo imobiliário que vai se beneficiar com essa taxa Selic em 15%, é o VGIR11, um fundo imobiliário muito bom aí da Valora. A Valora que tem fundos imobiliários excelentes, o VGHF11 é outro, por exemplo. Mas falando aqui agora, focando no VGIR11, eu vou entrar aqui no relatório gerencial dele, porque aqui no lado, no canto direito, tem um objetivo do fundo. Que o fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então, como eu falei, o fundo imobiliário que tem ali os seus investimentos preponderantes em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. E quando eu mostrar a carteira dele para vocês, eu só vou voltar para detalhar ele aqui com vocês rapidinho. Depois eu volto no relatório gerencial dele de novo para mostrar a carteira de ativos dele. Aí vocês vão entender que eles são totalmente focados em CDI+. Aí vocês vão entender por que ele vai se beneficiar bastante com essa taxa Selic alta desse jeito, 15%. Então, a cotação dele em R$ 9,50. O dividend yield nos últimos 12 meses de 13,74%. Um PVP ali de 0,98, então ele está 2% descontado, uma liquidez diária de 5,13 milhões, então uma liquidez diária muito boa, com uma variação nos últimos 12 meses de 9,57%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGIR11, hoje seria ali aproximadamente R$ 2.025,59 no VGIR11. Aqui está a rentabilidade real desse fundo imobiliário, aqui está algumas informações sobre ele. Pessoal, já peço desculpa se vocês ouvirem algum barulho de obra, é o apartamento aqui em cima que tem essa obra interminável, que todos os dias eles estão fazendo obra, eles não param essa obra nunca, eles começam 7 horas da manhã e terminam 10 horas da noite, então eu não tenho horário para ficar gravando vídeo aqui para vocês, está bem difícil nesse momento agora, eu não sei como eles demoram tanto essa obra, porque os apartamentos aqui são pequenininhos, então, mas enfim, já peço desculpa aí de antemão para vocês, beleza? Então aqui, ó, o número de cotistas do VGIR11 é 254.902, com cotas emitidas de 146.101.276, com valor patrimonial muito bom de 1,43 bilhão. Isso faz com que ele tenha uma carteira bem diversificada, uma carteira muito boa. Então, o último rendimento pago por cota foi de 0,12 centavos. Aí, descendo aqui, ó, o VGIR11 ele está com uma rentabilidade no mês muito boa também, de 1,26%. Isso aqui é excelente. Todos os meses ele está pagando 1,26%. O dividend yield, como eu falei, de 13,74%. E o dividend yield médio aqui nos últimos 5 anos de 15,65%. O atual já está na casa dos 13,74%. Aqui está a escadinha de dividendos muito boa, que ele vem aumentando. Lá no mês 10 de 2024 ele estava pagando 0,10. Aí a partir disso, ali até o mês 3 de 2025, ele estava pagando 11 centavos. E depois disso, até o mês de hoje, né, no mês 6 de 2025, ele está pagando 0,12 centavos. Então ele pagou ali um total nos últimos 12 meses de R$ 1,27. Aqui está a Datacom, ele geralmente faz a Datacom no começo do mês, ali no dia 10, 11, 12, 13, depende do mês, e faz o pagamento uma semana depois. Então ele fez a Datacom no dia 11 e pagou no dia 18, esse valor de 0,12 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui está a forma do Magic Number do VGIR11, o valor atual da cota de R$ 9,50, o último valor de dividendos pago por cota foi de 0,12, então vocês teriam que ter aproximadamente 80 cotas do VGIR11 para gerar o efeito bola de neve.
porque com essas 80 cotas vocês receberiam os 9,50 e comprariam uma nova cota. Então, 80 vezes 9,50 centavos, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 960 reais, R$ 760 reais investidos no Verge 11 para gerar esse efeito bola de neve extraordinário com ele. Então, descendo aqui um fundo imobiliário 5 estrelas, um fundo imobiliário muito bom. Então, vamos voltar lá no relatório gerencial do Verge 11 para a gente dar uma olhada na carteira dele. Vamos descer direto na carteira dele, porque eu sempre falo, é muito bom entrar no relatório gerencial para vocês lerem sobre o fundo imobiliário que vocês investem, porque é sempre bom vocês estarem antenados no que está acontecendo com o fundo imobiliário que vocês colocam o dinheiro de vocês, seja fundo imobiliário de papel, de tijolo, FIAGRO, FIINFRA e por aí vai, beleza, pessoal? Então aqui está a carteira dele, ele tem bastante CRIs, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, então uma carteira muito boa, uma carteira bem diversificada, que vale aqueles 1,43 bilhões de patrimônio que eles têm. Então, como vocês podem ver aqui, ó, indexador totalmente focado em CDI+, como vocês podem ver, totalmente 100% focado em CDI+. Então, ele vai se valorizar bastante mesmo com essa taxa Selic a 15%. E são devedores muito bons, ele não tem exposição tão alta assim nos seus devedores, como vocês conseguem ver aqui do lado na porcentagem de PL. O máximo que ele tem aqui, ó, é de 6,39%, mas não passa de 6,50% em um único devedor. Então isso aqui é muito bom mesmo. Aí descendo aqui, ó, vocês conseguem dar uma olhada em alocação por ativo. Como vocês podem ver, 100% alocado em certificados de recebíveis imobiliários e 100% alocado em certificados de depósito interbancário. Então, como eu falei, um fundo imobiliário que vai se beneficiar bastante mesmo com essa Selic a 15%. Aqui uma coisa que vocês precisam olhar todas as vezes que vocês vão analisar um fundo imobiliário de papel é a alocação por segmento. O top 3 dele é um top 3 muito bom em residencial, escritório e shopping. Ele tem 77,4% em residencial, 7,5% em escritório e 6,2% em shopping. Isso aqui é excelente. São 3 segmentos que trazem bastante dinheiro para os fundos imobiliários e com isso ele arrecada bastante dinheiro e distribui bastante dividendo para os seus cotistas. Então sempre deem uma olhada na alocação por segmento do fundo imobiliário que vocês estão analisando. Estou voltando aqui só para vocês darem mais uma olhadinha. Aqui, ó, como eu falei lá, segmento residencial, BTS, residencial, escritório, shopping, residencial e por aí vai. Então são CRIs muito bons, excelentes e totalmente focados em CDI, como eu falei para vocês lá, ó, 100% do seu dinheiro é alocado em CDI. Então fiquem de olho no VGIR 11, fundo imobiliário aí que agora vai começar a se beneficiar bastante, como eu falei, com essa taxa Selic alta em 15%. Abrem o olho para o VGIR 11, que é um fundo imobiliário muito bom. Aí voltando aqui, vamos entrar agora no segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, que é o KNCR11. Um fundo imobiliário muito bom também aí da Quineia. Vamos dar uma olhada ali rapidinho só no objetivo dele, aí eu volto ali para detalhar com vocês. Aqui é o KNCR11, como eu falei, da Quineia, uma empresa Itaú. O objetivo dele está aqui do lado, o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, como eu falei para vocês. Agora vamos voltar ali rapidinho só para dar uma detalhada, aí eu volto na carteira de ativo deles para vocês entenderem por que ele vai se beneficiar bastante com essa taxa Selic alta em 15%. Uma cotação de R$ 103,62, dividend yield médio nos últimos 12 meses de 11,88%, um PVP de 0,02. Aqui só tem que abrir o olho com o KNCR11 porque ele está 2% acima do seu valor patrimonial, então ele está 2% mais caro nesse momento. Tem que abrir o olho nele, mas ele é um fundo imobiliário muito bom, que vocês vão dar uma olhada na carteira deles, de ativos dele aqui comigo, vocês vão entender por que ele vai se beneficiar bastante. Então, só isso aqui que tem que ficar de olho, que ele está 2% mais caro, pessoal. Uma liquidez diária muito boa, excelente, de 10,61 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 12,08%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos nele, hoje teria aproximadamente R$ 2.229,35. Aqui uma rentabilidade é a rentabilidade real do KNCR11. Algumas informações sobre ele aqui, ó. O número de cotistas de 407.933, com 76.509.713 cotas emitidas, com valor patrimonial excelente de 7,79 bilhões. Isso faz ele ter uma carteira bem diversificada, uma carteira muito boa. O último rendimento pago por cota foi de 1,20. Então, ó, descendo aqui, vocês conseguem dar uma olhada no rendimento por mês nele, que ele está com um rendimento muito bom também, assim como o VGIR11,
Agora ele está com 1,16% de distribuição no mês, um dividend, como eu falei, de 11,88% nos últimos 12 meses. Aqui é o dividend yield médio em 5 anos de 12,09%, o atual está na casa dos 11,88%. Aqui está o total que ele distribuiu nos últimos 12 meses, um total de R$ 11,80 para os seus cotistas. E aqui está a Datacom. Diferentemente do VG11, o KNCR11 ele faz a Datacom, o anúncio de seus pagamentos de dividendos, no último dia útil do mês anterior. Então ele fez ali a Datacom no dia 30/5 do mês anterior e fez seu pagamento no dia 12, ele geralmente faz ali no meio do mês. Então ele fez no dia 12/6 de 2025 o valor de 1,20 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui é o Magic Number do KNCR11. O valor atual da cota de R$ 103,62. O último valor pago de dividendos por cota de 1,20. Então vocês teriam que ter aproximadamente 87 cotas com KNCR11 para gerar esse efeito bola de neve. Com essas 87 cotas vocês já receberiam R$ 103,62 e comprariam uma nova cota dele. Então 87 vezes os 103,62, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 9.015 investidos no KNCR11 para gerar esse efeito bola de neve extraordinário com ele. Então, descendo aqui outro fundo imobiliário 5 estrelas, agora vamos voltar ali para o relatório gerencial do KNCR11 para a gente dar uma olhada na carteira de ativos deles para vocês entenderem mais do porquê que ele vai se beneficiar bastante. Então, olha aqui, ó, 100% do seu patrimônio, 100,03% alocado em CDI+. Então, o indexador dele 100,03% do seu patrimônio é alocado totalmente em CDI. Ele tem um pouquinho ali de 0,3% em inflação mais, 7,6% em LCI, mas a LCI é porcentagem de CDI também, e 1% é em porcentagem de CDI também. Então vocês conseguem ver aqui no canto a alocação em CRI 100,6% do patrimônio líquido. Aí aqui, ó, alocação por setor também, escritórios, shopping e logístico. O top 3 dele é alocado em escritórios, shopping e logístico. 52,8% em escritório, 19,1% em shopping, 9,5% em logístico. Aqui do lado está o gráfico de alocação total por indexador. 98,8% em CDI, 0,3% em IPCA, 0,9% em Selic. Então, dê uma olhada na alocação por setor também. São top 3 excelentes de escritório, shopping e logístico. Como eu falei, 100% do seu valor do patrimônio líquido é investido em CDI+, o indexador que vai beneficiar bastante o fundo imobiliário KNCR11 com essa taxa Selic em 15%. Aqui descendo, vamos dar uma olhada na carteira de ativos. Ele tem aqui, ó, o total de 45 ativos na sua carteira, todos são CRIs, como vocês podem ver, em CDI+, aqui ó, o indexador está nessa coluna aqui, ó, tá nessa coluna, e eu vou descer aqui para vocês verem que todos os 45 são em CDI. Opa, peço perdão, pessoal, rapidinho. São em CDI+, então todos aqui, ó, esses devedores, o JHSF Malls, o Brooklyn BR12, o Extrema Business Park, o Brookfield Edge Sigma, todos esses devedores são muito bons, são devedores excelentes e, como eu falei, indexados ao CDI, porcentagem, a taxa aqui, ó, o saldo que ele, a porcentagem que ele tem aqui, ó, de PL não são altas nos seus devedores. Como vocês podem ver, o maior que ele tem exposição é 4,2% no JHSF Malls. Então isso aqui é muito bom, ele tem uma carteira bem diversificada, que ele não está não está exposto em um único devedor, não está exposto bastante em um único devedor assim. Então isso aqui é muito bom. Aqui, se vocês clicarem, vocês conseguem ver a planilha de fundamentos. Então quem quiser dar uma clicadinha aí na planilha de fundamentos vai entender mais. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. 2 fundos imobiliários excelentes, que com essa taxa Selic é 15%, eles vão se beneficiar bastante. Então abrem o olho, entrem aí no relatório gerencial, estudem mais sobre eles. Eu estou aqui passando para um norte para vocês darem uma estudada. Entrem aí, estudem mais a fundo sobre eles, que vocês vão gostar bastante. Como eu falei, com essa taxa Selic é 15% até o final do ano, eles vão se beneficiar bastante, porque tem alguns bancos, alguns analistas que preveem que a taxa Selic comece a cair no começo de 2026, mas tem outros que falam que é no primeiro trimestre, mas não sabem quanto, e outros falam que é a partir do meio do ano. Então dá uma olhada nesses fundos imobiliários que investem em CRIs e são indexados ao CDI, vão se valorizar bastante
vão se beneficiar bastante com isso, vão arrecadar bastante, vão distribuir bastante dividendos para os seus cotistas. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentes não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, pessoal. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!